Trajetórias por aqui, com muito prazer. Eu terei hoje a alegria de conversar com meus dois filhos, com a Paula e com o Pedro, que vão nos contar as suas histórias, as suas trajetórias. Eu achei dessa coisa de final de ano, que a gente fica um pouco mais emotiva, e final de ano tem a ver com família, tem a ver com amor, tem a ver com carinho, com engraçamento. Aí eu achei que seria legal convidar os dois para estarem comigo aqui nesse bate-papo. Eles são super fãs meus, o Pedro e a Paula sempre são grandes apoiadores e incentivadores a procurar os melhores caminhos para tudo. Nós temos uma relação hoje, que é uma relação de adultos, onde um ajuda o outro. E agora eu tenho o prazer de ver os dois juntos ali em São Paulo. Não posso deixar de dar beijo de jeito nenhum nos meus filhos, de jeito nenhum. Isso não vai escapar, de jeito nenhum. Mas vamos lá. Oi, tudo bem com vocês? Oi, Mames. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, tá gente, bonita, mãe? Tá toda arrumada, mãe? Eu me arrumei hoje. Eu falei que ela botou roupa de festa. Botei uma maquiagem e brincos especiais para estar com vocês. Gente, brincadeiras à parte, eu queria muito que... Muitas pessoas... Eu falo bastante com as pessoas sobre o jeito que eu sei ser mãe. O jeito que eu aprendi a fazer com que o Pedro e a Paula fossem, sei lá, as minhas criaturas, naquilo que tem a ver comigo como mãe, né? E eu acho que tem passagens que são muito especiais e eu gostaria de realmente compartilhar com vocês algumas delas. Quando a Paula estava quase fazendo 18 anos, nós tivemos, Maria, uma conversa sobre o que a gente poderia dar para o Pedro e para a Paula que fosse alguma coisa marcante e que, na verdade, fosse um tesouro para a vida deles. E nós entendemos naquele momento que o melhor que nós poderíamos dar era uma experiência para eles, fora de casa. Uma experiência longe de casa. Uma experiência no exterior. Que eles tivessem a condição de se fazerem valer sozinhos lá fora e, por outro lado, que eles estivessem absolutamente distantes para poder se enxergar enquanto pessoas, terminar de construir o seu ser humano, e assim foi. Nós tivemos uma peculiaridade nesse momento. Claro que, evidentemente, que conversamos com os dois. A Paula faz aniversário antes que o Pedro, ela é um ano mais velha que o Pedro. E aí nós tínhamos duas condições. A primeira, que eles estivessem iniciando uma faculdade aqui, e a segunda, que eles fossem fazer inglês lá fora. De preferência num lugar em que não tivesse muito brasileiro. Para eles poderem exercitar bastante a língua e realmente quebrarem a cultura brasileira, digamos assim. Ou complementarem com uma nova cultura. E assim foi feito. A Paula escolheu ir para Cambridge, na Inglaterra. O Pedro escolheu depois ir para Boston. E assim foi. Nós, então, definimos um orçamento, que é um orçamento que cabia no nosso bolso, ou seja, eles não tinham dinheiro franqueado, eles tinham X por mês, eles fizeram o seu orçamento e nós debatemos junto em casa se era factível ou não pagar aquela conta, e assim foi feito. O orçamento era justo, mas que permitia que eles vivessem razoavelmente bem lá fora, sem luxos. E assim foi feito. A Paula escolheu Cambridge, o Pedro escolheu Boston, e agora eu queria que vocês começassem a contar a história de vocês e o significado deste momento em diante, ou se vocês quiserem fazer alguma retrospectiva, fiquem à vontade. Posso só falar uma coisa antes aqui, que eu quero, antes a Paula vai começar respondendo, mas eu queria dizer que a gente está muito feliz de estar aqui. Eu acho muito bacana a tua iniciativa, mãe, de estar conectada com esse novo mundo. Eu acho que hoje a gente tem que ter uma característica muito forte de tentar viver essas novas coisas que estão à nossa frente. Elas são bastante desconfortáveis, eventualmente, porque existem barreiras de tecnologia, de usabilidade, de conversa,
mas quando a gente se dispõe a tentar viver esse novo, muita coisa boa acontece. Eu estou assistindo todos os teus programas e eles são muito inspiradores. Tanto a conversa com o Dr. Jaime Cirossi quanto a Dona Vilma são aulas de vida. Então, tu está conseguindo usar a tecnologia para espalhar um conteúdo muito bacana. E essa tua atitude a gente fica muito feliz de estar vendo e a gente fica muito inspirado por isso. Então, está sendo para a gente uma alegria participar, uma honra, né? Porque com esses nomes grandes também. Mas eu acho que a gente vai falar mais hoje de trajetórias de pessoas originárias, pessoas de família que são legais, mas é legal compartilhar. Nem todas as histórias são aquelas maravilhas da Dona Vilma e do Dr. Jaime, mas acho legal a gente dividir aqui com vocês um pouco das experiências. Concordo. A retrospectiva é essa, mãe. Essa é a primeira inspiração, eu acho. Acho que de vocês sempre esse lugar de que dá para fazer mais, dá para inovar, dá para crescer. Eu acho que te ver é sempre uma inspiração. Agora, quando a gente dividia, né, fazer os chefs stories, mentira que a tua mãe tem um canal no Instagram. Eu falei, pois é verdade. Nem eu tenho, nem o Pedro tem. Então, eu acho que aqui fica a primeira aula. Eu acho a segunda, sem dúvida, não dá para ver a Magali aqui, não falar do Província. Eu acho que vocês escolheram... Estou só falando isso porque eu acho que isso fez uma super diferença para mim quando eu cheguei na Inglaterra, que é um colégio que sempre desenvolveu o melhor da gente. Então, nós não fomos educados no Província para ser um aluno 6,5, 7. Nós somos um aluno para, no que nos éramos ótimos, nós tínhamos que ser excelentes. Então, eu acho que isso sempre fez muita diferença para mim. De tudo bem eu tirar 7 em matemática, mas eu tinha que tirar 10 em história, porque esse era o meu lugar de fortaleza, esse era o meu lugar de onde eu realmente performava melhor, assim, E isso eu acho que fez eu chegar, eu ter ido para a Inglaterra. Eu nunca imaginei na época que seria tão importante para o que foi depois, que é a sensação de que eu poderia chegar em qualquer lugar e construir uma vida naquele lugar do zero, sem conhecer ninguém, naquele caso, não sem falar a língua, mas o fato de eu ter escolhido a Inglaterra, só me dei conta do que eu fiz quando eu cheguei lá, porque realmente as pessoas falavam um inglês que era completamente desconhecido para mim. Eu lembro que na primeira noite que eu saí em Cambridge para encontrar uns amigos, eu me perdi. Não, naquela época não tinha nada dessas tecnologias, então não tinha, era mapa mesmo de papel, não tinha Google Maps, não tinha Waze, não tinha absolutamente nada. Então eu me perdi e eu perguntava para as pessoas onde é que era o lugar que eu queria ir, e as pessoas não entendiam o que eu estava perguntando, e depois eu não entendi a resposta que elas estavam me dando. Eu demorei tipo 3 horas para chegar em casa de bicicleta, que eu normalmente demorava meia hora, porque eu realmente não estava entendendo aquilo. Então, esse senso de poder se localizar num lugar estranho, depois aprender a língua desse lugar estranho, aprender a cultura desse lugar estranho, foi uma coisa que me habilitou desde tomar a decisão de vir morar em São Paulo, ou tomar a decisão antes que eu tomei, eu e o Pedro, né, moramos juntos um período, quando a gente era ainda um pouco mais novo, no Rio. Ou eu lembro que a primeira vez que eu cheguei já na Box, assim, que eu fui fazer uma reunião na Park Avenue em Nova York, que eu entrei, que eu me vi naquela cena, literalmente naquele cenário de filme americano, assim, eu com a minha mochilinha, pensei, o que eu tô fazendo aqui, gente? Isso aqui vamos descobrir que eu sou engodo. Como é que eu vou fazer uma reunião em inglês para apresentar a Box, para vender uma proposta global? E sempre aquela memória de que dá para fazer, de que dá para... Então, não pelo falar inglês, acho que é muito menos pela língua. Claro que a língua ajuda para chuchu de ter vivido um tempo, mas de realmente ter uma experiência de saber que a gente pode, saber que a gente, depois de um tempo, se localiza. Eu lembro muito de chegar em São Paulo e pensar que eu não sabia nem quanto tempo demorava de um lugar para o outro. De entrar num táxi, entrar no metrô para voltar numa reunião e pensar, caramba, velho, o que eu faço agora? Quanto tempo demora para chegar na reunião? E essa sensação, ela já me era íntima e conhecida por conta da experiência de fora. Então, acho que esse lugar de se aventurar por lugares desconfortáveis e que depois, aprender que depois eles passam a ser confortáveis, foi um aprendizado que eu tive naquela época, que para mim foi muito importante. Para mim, eu acho que a palavra que a Paula trouxe, que estava na minha cabeça, é quando a gente vai para um lugar e chega e fala assim, eu fiz também para Boston, né, como a mãe falou,
e tudo no filé ali, né? Tudo pago pela família, foi uma maravilha. Então, mas tu chega num lugar desses e essa pergunta, cara, que eu fiz? Que bobagem foi essa que eu vim fazer aqui, né? E aí agora quando eu penso isso, eu dizer, pô, agora esse negócio tá bom. Se eu tô sentindo isso é porque e aí, então, Boston para mim foi mais filezinho, tudo pago, escola de inglês, não sei o quê, curtição. Só que aí em 2001, um amigo meu, o Paulinho e o Fabrício estavam indo, queriam viajar fora, o Paulinho já tinha ido. E aí eu e o Fabrício falamos, nós vamos também. E aí eu tinha uma grana guardada já de estágio que eu fazia, acho que era mais ou menos uns $1.500. E a minha cabeça, o chamado com o pai disse, não, eu vou te pagar a passagem, não sei o quê, vou dar uma força. Beleza, 1.500, mas vai dar para chegar lá. E o Paulinho estava lá, ia me dar uma cama também, uma acomodada. E aí, uma semana antes de o pai falou, não, eu falei com a tua mãe não concorda, já disse que a viagem vocês já ganharam, agora se tu quer ir é por tua conta. Porque, na verdade, a mãe não queria muito que eu fosse. Aí eu falei, não, pai, então é o seguinte, eu vou financiar a passagem aqui, em 10 vezes, e vou te mandando a grana lá. E o Paulinho chegou, já me deu. E ali a situação do que eu tô fazendo aqui foi muito pior. Tem uma casa com 10 pessoas, dividir a quarto com 4, uma confusão das Arábias. Mas aí, depois de um mês lá, eu tinha trabalho, recebia um salário que era digno, eu podia fazer as coisas, eu podia ter alguma diversão. E aí eu tive a sensação seguinte, cara, eu cheguei num lugar que eu não conheço ninguém, não domino, não entendo a língua, não domino a língua, eu posso trabalhar em condições aqui meio subtrabalho, mas eu me estabeleci. Então, eu não vou morrer de fome nunca na minha vida, porque eu consegui chegar aqui e eu consegui, cara. Se eu tiver comprometimento no que eu estiver fazendo, que é entregar comida, limpar banheiro, servir, eu vou sobreviver. Então, do chão eu não passo. Eu já entendi que o meu patamar é isso aqui, tá ok. E aí, quando tu tem uma confiança no teu low, no teu mínimo, tu consegue ir pro ataque com muito mais força, porque eu sei que dali eu não passo e aí tá tudo certo. Então, eu posso. Então, para mim, a viagem, a primeira foi muito gostosa, muito divertida, e a segunda, óbvio que trouxe várias coisas, né? Conhecimento, experiência, amigos, mas a segunda me deu a sensação de, aqui, ó, esse aqui é o teu mínimo e esse mínimo tá bom, então eu consigo viver, né? Viver uma independência e uma segurança. Então, talvez essa tenha sido a coisa mais importante para mim de aprendizado naquela situação. E aí vocês voltaram, cada um voltou num tempo. E como é que vocês introjetaram essa experiência externa para as suas vidas, para fazer o seu futuro acontecer? Bom, eu acho que a vontade de experimentar o novo, assim, de se colocar nessa situação que eu estou fazendo aqui, e depois os dias que sucedem a essa sensação são dias de profunda descoberta. Não sei se cara, cada dia era uma aprendi. E o cara adora aquilo ali, né? Depois, o teu marasmo vira uma coisa meio chata. Então, tu vira um tarado por querer pegar um novo, aprender um novo, se colocar naquela situação, sabe? O show do chão tu não passa. Então, tu vira um aficionado por talvez querer ver aquelas coisas. Eu lembro que eu voltei pro Brasil e falei, pô, eu quero ter uma experiência. Quando eu fui fazer administração, eu falei, não sei, eu quero administração, não sei o que é da administração. Então, eu quero ter o maior número de experiências possíveis. E eu acho que isso foi, não sei se alguém me ensinou isso, eu acho até assim... Acho que foram eles que eu fiz a mesma coisa. Não, mas assim, eu falei, eu quero ter o maior número de experiências possíveis para depois saber para onde eu vou. Né? Porque a administração é muito amplo, né? Então, eu quero ir para o Rio de Janeiro morar no Rio. A gente foi morar junto com a Paula, por coincidência, estava morando lá também. Eu não sei como é que se deu. Depois eu passei uma experiência aqui em São Paulo. E aí, no Rio, eu descobri que eu queria um mercado financeiro, mas eu sabia que eu queria morar em São Paulo. Que era em São Paulo que eu queria trabalhar, porque a intensidade. Então, poder viver essas coisas te dá a condição de saber onde tu gosta e onde tu quer depois fazer tua vida. E aí, por coincidência, né? Depois eu fui para Ipiranga, mas depois eu acabei entrando no mercado financeiro com o Eduardo Guiz, que é o meu querido amigo, o convite do Marcelo Maisonave, que é outro meu querido amigo e sócio também, que foi meu sócio na XP e foi meu sócio até hoje, nas empresas que eu sou sócio. E acabei entrando no mercado financeiro e depois vindo morar em São Paulo, porque ali é onde eu entendi onde eu ia aproveitar mais, enfim, as oportunidades. Eu acho que é parecido, mãe. Eu acho que tem
esse lugar de saber que é possível e que independente do cenário que tu encontre, tu pode mudar o teu cenário. Assim. Eu acho que essa foi uma coisa... Tanto quando eu cheguei em São Paulo, para... Eu já estava morando sozinha em Porto Alegre, estava trabalhando na época na Zeppelin, estava tudo super tranquilo, recebi uma proposta para vir para Box. Falei, cara, será? Recebi uma proposta para vir para Box, morar em São Paulo, ganhando o salário que eu ganhava na Zeppelin. Falei, cara, isso aqui é uma encrenca sem fim, uma cidade que custa muito mais caro. E ainda cheguei, quando eu cheguei aqui, tomei a decisão de vir. Vim morando na casa, na casa da minha comadre, da Laura, que vim morar num flat e fiquei arrasada, aquela coisa, os flats com aquela coisa meio super impessoal. Fui morar na casa da Laura, aquelas coisas super engembradas, assim, e eu achei que eu estava vindo para ser já diretora na Box. Quando eu cheguei aqui, não era isso, não era exatamente isso. Falei, cara, se não é isso, como é que vai ser isso? Como é que eu vou trabalhar para fazer com que eu chegue no lugar que eu quero chegar? Então, acho que esse lugar de construir a vida que tu quer viver e não achar que a vida vem dada. Ela não vem dada. Então, e fazer as escolhas. Eu acho que essa questão do Pedro também, para mim, foi muito importante, que é, eu fiz, coincidência ou não, talvez não seja, a mesma jornada. Então, eu fazia na época relações públicas, estudava sociologia, e resolvi trabalhar com um monte de coisa, trabalhar com campanha política, trabalhar em agência de publicidade, trabalhar em assessoria de imprensa. Então, quando eu descobri a minha vocação, que está muito no lugar do comercial, que até foi por uma provocação na época de um chefe meu, que me disse, se tu vender comissão, na época na Gerdau, para esse evento, tu ganha 20% de comissão. Eu falei, 20%? Quanto é a menor coisa? 5 mil. Eu falei, 5 mil? Se eu vender um, eu ganho 1.000, eu ganhava 350 de salário. Eu falei, rapaz, aqui tem um lugar. Aí eu mesmo saí com um caderninho, conversar com o vô, conversar contigo. E ali, por uma provocação, não era nenhuma pergunta, uma provocação do meu chefe na época, eu descobri que é isso que eu sei fazer na minha vida. E é isso que eu faço. Não é mais isso que eu faço, mas quando dá ruim é isso que eu faço. Que eu brinco que eu sei vender. Eu sei vender qualquer coisa. Me dá uma geladeira, me dá não sei o quê. Eu vendo uma coisa muito mais complexa, que é vender perspectivas de futuro, mas é isso e eu descobri ali que era isso que eu sabia fazer. E se eu não tivesse me experimentado dessa forma, talvez eu não tivesse me conectado com o meu talento. Então, eu acho que entender qual é o melhor da gente e a partir disso determinar qual é a vida que a gente quer viver. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: não existe melhor maneira de prever o futuro do que fazer o futuro. Então, ali eu descobri que dava para, indo para a Inglaterra e depois trazendo para essas experiências, descobri que o futuro que a gente vive é o futuro que a gente constrói para viver. Então, que as coisas não vêm fáceis, que é como diz o Pedro, vai atrás, entendeu? Descobre como é que faz, vai atrás e vai construindo. Mas sabe talvez o que eu tenha aprendido lá nos Estados Unidos, nessa experiência lá, sendo garçom lá, entregando carro e entregando comida, é que quem é comprometido tem espaço. Porque assim, eu sempre tive muitos bons padrinhos em todas as minhas trajetórias, lugares que eu fui, porque eu acho que eu sempre fui um comprometido e o cara disse, não, então eu vou gastar energia com esse cara, porque esse cara ele tá querendo, é bacana ver um jovem querendo alguma coisa, e o cara pede, mas depois ele tenta me entregar alguma coisa, pelo menos tem esforço, não quer dizer que necessariamente... Eu me lembro do Marcelo, quando eu entrei na XP, que o cara me treinava e disse, ó, a gente vai na reunião falar tal coisa, aí ele vai falar tal... Entendeu o que eu falei? Entendi. Aí, depois de um tempo, ele disse, cara, agora tu vai falar isso, 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 eu vou falar isso, isso, isso. Aí eu falava umas bobagens e ele dizia, cara, ele ficava quieto, matava no peito na reunião, chegava no sair da reunião e disse, cara, tu errou aqui, 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 melhor aqui. Eu falei, beleza. Aí lá em diante, agora tu vai falar sozinho, eu vou ficar quieto. Aí eu falava umas bobagens, ele ficava quieto, saía e dizia, até que ele disse, cara, agora tu pode ir que eu tô confiando. Mas, pô, o cara, né, e obviamente ele sabia que eu tava me esforçando ali pra tentar fazer alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem, quando a gente se envereda para novos lugares, a gente tenta fazer aquilo com convicção e com comprometimento, as pessoas vão nos ajudar. Né? Alguém vai nos dar a mão e vai nos mostrar o caminho. E aí fica muito mais fácil para percorrer qualquer novo lugar. Porque alguém vai te ajudar, alguém vai te dar, e tu vai tentar fazer o melhor que tu pode, e aí as coisas vão acontecendo. Eu acho que uma das coisas que eu como mãe de vocês, sempre fiquei atenta, era em oportunizar que vocês tivessem experiências da forma mais autônoma possível. Para mim era muito complicado, muito difícil, porque eu não via vocês encarando alguns desafios. A minha tendência primeira seria, enquanto mãe, poupá-los.
E eu sabia que eu não podia poupar. Eu sabia que eu tinha que dar amor, afeto, segurança para vocês, no sentido de vai adiante que vai dar certo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que dar condição de vocês crescerem mais sozinhos. O meu papel de mãe, né, foi, de vez em quando, muito complicado para mim. Porque quando eu via vocês com as limitações até do exterior, morando de forma assim mais limitada e tal, nossa, eu ficava desesperada, né? Mas eu também sabia que eu estava construindo 2 seres humanos autônomos e independentes. E esse foi o caminho que eu quis fazer. Esse foi o caminho que eu quis trilhar, embora os sofrimentos pessoais meus, mas isso eram dificuldades minhas, né? E que eu não queria que fossem limites de vocês. Aí eu vejo... Mas às vezes foi duro demais, né? Assim, com 8 anos, eu e a Paula tinha que convidar os nossos tios para o nosso aniversário, lembra? Assim, tu tinha que ligar, pô, tudo bem? Aqui o Pedro, Marcelo, como é que tá? Pô, tu quer vir no nosso aniversário aqui e tal, data? Lembra disso? Eu lembro de ter que dar boa noite. Puta, tem que entrar na sala. Mas eu tinha que fazer. Mas o que eu gosto de saber é que vocês fazem com os filhos de vocês hoje a mesma coisa que eu fazia com vocês. Então foi legal, né? Porque vocês têm relações belíssimas construídas, né? Não é tão duro, não. Menos duro. Agora, me conta uma coisa, Paula, e como é que foi chegar em São Paulo, sair de Porto Alegre, da zona de conforto, e chegar a se deparar em São Paulo com uma situação que não era a que tu estava imaginando, né? E eu fiquei pensando naquele momento, com a tua decepção, até que foi uma decepção forte no primeiro momento, não teve aquela coisa tipo, puxa vida, quem sabe eu pegar minha mala e volto para Porto Alegre? Olha, mãe, volto para Porto Alegre, não. Porque eu acho que tem um... Eu queria muito vir para São Paulo, assim, eu queria viver São Paulo. Isso era uma coisa que eu estava muito... Era muito claro para mim, assim, que eu queria viver essa cidade, viver o que eu achava que ela tinha que oferecer. Ao mesmo tempo que teve isso, e claro que foi uma super frustração, teve um outro lugar que era eu comecei a viver São Paulo profissionalmente, e eu já vinha mais, né? É uma cidade que sempre me atraiu muito. Então, teve muito mais eu acho que esse lugar um pouco do Pedro que eu concordo muito, assim, que é a garra, é querer fazer dar certo. Cara, tem um lado que é putz, né? Podia ser mais fácil, né? Aquela sensação de puta, podia ser mais fácil, já tô saindo, deixei tudo lá, podia ser mais fácil, mas talvez não, entendeu? Talvez não, então, e eu acho que, de novo, eu não acho que, eu sempre brinco quando as pessoas dizem, me conta do plano de carreira, eu falei, o plano de carreira é teu, ele não é meu, né? Então, acho que essa propriedade sobre... Deus me livre que o plano de carreira não seja o meu, né? Que o meu plano de carreira não seja determinado por mim. Então, eu sabia onde eu queria chegar, não onde eu queria chegar. Eu nunca imaginei que a minha trilha na boxe ia dar onde deu, acho que... Mas eu queria muito ter o lugar, ter o acesso. A boxe era um lugar que representava muito do que eu era. Então, eu sabia que era ali que eu queria trabalhar. Eu queria viver São Paulo, eu queria viver a boxe. Eu queria essas duas coisas com muita vontade. Então, eu falei, cara, se não está dado, vai ser conquistado. Então, vamos, entendeu? E vamos viver essa cidade, vamos fazer esse negócio acontecer. Então, eu acho que isso eu acho muito importante. Acho que quando o Pedro diz isso, do olhar dos outros, e do quanto as pessoas de fato... as pessoas têm muito respeito pelo querer. Por alguém que quer muito, por esse tesão de pegar, por essa garra de fazer. Então, quando a gente vê alguém, eu imagino hoje, quando eu vejo alguém, eu quero dar muita pista para essa pessoa. Então, não é passivo, a gente tem que ser ativo em relação às coisas, não achar que as coisas vêm resolvidas. As coisas não, e elas não vêm até hoje. Elas não vêm resolvidas até hoje. Tá? Elas só ficam mais difíceis e mais complexas, elas não ficam mais fáceis. Então, eu acho que essa garra, e para mim é isso. Não, tá bom, então vamos conquistar. Eu vou conquistar esse lugar que eu quero, porque eu queria viver esse lugar. Isso era muito claro para mim, assim, mas que nada é fácil, linear e fluido, putz, raríssimas coisas são, principalmente uma coisa tão longa como uma carreira, né? Como uma trajetória profissional.
Pedro, ó, e aí? Tu saindo de Porto Alegre, fazendo uma carreira pelo interior do estado, pela Ipiranga, depois indo para o Rio. E aí? Como é que foi essa construção lá fora? Então, eu acho que, na verdade, eu dei uma sorte ali, que eu peguei um caminho errado e acabou indo no caminho certo, que é eu gostava do mercado financeiro, como eu falei, mas eu acabei entrando na Ipiranga e indo para a parte de franquias, né, de MPM, Jet Oil, posto de gasolina. E aí eu aprendi a trabalhar com esse mundo de rede, lojas, né, etc. E aí, quando o Glitz foi para a XP, ele começou a dizer que tem que vir para cá, vir para cá, vir para cá. E aí ele me conectou com o Guilherme e com o Marcelo. E eu tinha algum conhecimento de como fazer gestão de franquias de rede, né? Que, de alguma maneira, e era o momento que a XP estava vivendo de começar a ter escritórios. Então, como eu sabia um pouco mais, era pouco, mas era um pouco mais do que eles sabiam, eu parecia que eu sabia alguma coisa. E aí eles não, vem para cá, e o Marcelo também, para que me ajuda a tocar esse negócio. E aí, de fato, quando eu entrei ali, eu conhecia muito pouco do mercado financeiro, mas eu conhecia alguma coisa desse mundo de gestão. Eu comecei a fazer o copycat da XP para dentro da Ipiranga para da XP. E aí eu virei o head dessa área. Então, na Ipiranga ali eu fui morar em Santa Cruz, para cuidar da região de Santa Cruz, Lajeado, que foi uma experiência bacana também. E depois eu fui para a XP, nesse momento que a Paula falou assim, a XP é o seguinte, cara, tu vai ganhar metade, tu ganha, tu não vai ter nada aqui, e cara, mas se tu quiser participar desse movimento, dessa oportunidade aqui, tu vai ter que vir empreender conosco. Aqui quem empreende, cria valor, recebe participação em cima de resultados, e se tu vira um cara relevante, tu vai virar um sócio, e quanto mais relevante tu for, mais sócio tu vai ser. Essa era a proposta. Então eu falei, pô, beleza, na idade que eu tenho, não adianta eu ter essa habilidade que a Ipiranga pode me dar, eu quero tomar risco mesmo e vamos pro jogo. E se perder, eu vou morar na casa do pai e da mãe e vou ser bem tratado, vou ter as roupas lavadas, vai ser uma maravilha lá. Então, de novo, o risco, eu sempre acho assim, a gente tem que olhar para os movimentos, calculando o potencial, né? Se está alinhado com o nosso propósito, se tem um potencial bacana, se tem uma chance de dar certo, e qual é o tamanho da perda, né? E se a perda é suportável e o potencial é bom, vale a pena tomar. O que não pode é fazer movimentos que a tua perda seja insuportável, né? Então, minha perda máxima era ir morar na casa do pai e da mãe e pedir uma mesada ali com 26 anos. Não, era ruim, mas não era a pior coisa do mundo. Então, beleza, vale a pena o risco porque a perda é insuportável. Ou eu tenho que voltar para os Estados Unidos e trabalhar de novo lá de entregador de pizza, que também não era uma coisa muito ruim. Então, beleza. E aí eu fiz esse movimento e a XP começou, né, a consolidar o modelo dela e eu virei o líder dessa área de escritórios, porque, enfim, eu era o cara que entendia. O Marcelo me fez o treinamento todo ali, depois me deixou de ir para aí. E aí a evolução da XP foi uma consequência natural de comprar a corretora no Rio, morar no Rio. Depois eu vim para São Paulo tocar o Infomoney e aí fiquei morando já. Aí quando eu saí da XP que eu tive uma decisão, será que eu volto ou não volto? Porque eu sempre gostei muito de Porto Alegre, né? Eu sempre senti muita falta de família, amigo, Rio Guaíba, aquelas coisas ali, a praia perto, uma vida bacana, né? Confortável, enfim. Mas aí São Paulo é uma terra de oportunidade, assim, é uma terra que as coisas andam muito rápido. E então para construir aqui, apesar de ter um custo de vida bem mais caro, ele te dá um retorno potencial muito melhor. E aí eu resolvi que eu tinha que ficar aqui mesmo. E a Manuela adora aqui, né? Adora São Paulo, então, enfim, ficamos por aqui. Vocês dois têm um pendor no tratamento, no relacionamento com as pessoas, né? E eu vejo isso na carreira de vocês, ao longo da vida de vocês, e vejo isso também no trabalho que vocês administram hoje em dia. Como é que vocês fazem o relacionamento com as pessoas? Né? Pergunta? Eu acho, não sei. Eu acho que a gente está vivendo numa era que todo mundo é professor e aluno, todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender, né? Porque o mundo muda tanto, evolui tanto, as coisas evoluem tanto tão rápido que não tem mais. Talvez seja a primeira geração, né? Normalmente, né, o bisavô aprendia com o avô com o bisavô, o pai com o avô, o filho com o pai. A gente está na primeira geração que o pai aprende com o filho com o pai de uma forma muito intensa. Então, isso tende a ser cada vez maior. Então, eu acho que assim, quando tu tem a oportunidade de interagir com as pessoas e tu se coloca numa posição de aluno e professor, tu tem uma troca muito rica ali. E isso cria laços, né, de conversa, né? Conversa é uma coisa de A com B, A com B. E uma coisa que eu vejo muito assim é que tem alguns momentos que tu tem capacidade de dar mais e tem alguns momentos que tu tem a necessidade, talvez, de receber mais, ou enfim. E aí, quando tu constrói essas relações sempre em condição de respeito, e a gente vê muito como as vidas oscilam, né?
né? O cara tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Então, eu acho que tu ter essa visão de tentar ficar sempre mais neutro aqui, entender onde é que tu aprende, onde é que tu ensina, como é que tu ajuda, como é que tu recebe, fica legal. E aí fica uma relação sempre muito mais aberta de respeito. Então, eu acho que é um pouco por aí. E se divertir sozinho é muito sem graça, né? É bom se divertir com gente junto, né? Então, eu acho que dividir essas coisas é muito legal, né? Dividir. Quando eu saí da XP, o Grit saiu comigo, né? Junto comigo, não é mesmo? Pô, e sair da XP foi muito duro, assim, porque é uma relação de não é um trabalho, é um negócio que tu tá lá por 12 anos vivendo intensamente aquele negócio. E aí eu pô, tenho a sorte de ter um cara que é meu amigo desde antes, saindo comigo da mesma, vivendo a mesma coisa, né? Pô, tu tá mal, o cara te levanta, tu tá bem, tu levanta o cara. Então, essas trocas sempre para mim foram muito importantes e tá sempre lá ao lado de Manuela, obviamente, sempre acompanhando também. É bom, né? Já troca, enfim, tem dia que tu quer afago, tem dia que tu afaga, né? Então, e aí vai assim. Eu acho que, para mim, bom, relacionamento é o que eu faço o dia inteiro, assim. Eu acho que a Box, de novo, desenhar estratégias de futuro com as empresas. O cara só faz se ele confiar muito no interlocutor e na empresa. Então, tem uma questão de um cuidado da relação. Eu acho que eu sou uma pessoa de relacionamentos que são muito baseados em confiança, em lealdade, em clareza. E a Box, diferente de alguns dos negócios do Pedro, é uma empresa de serviço e é uma empresa de pessoas. As pessoas são o maior asset da Box porque ela vende inteligência. Então, se não tem pessoas pensando, não tem nada. É uma casca. Então, o olhar relacional para as pessoas, o foco no desenvolvimento de cada um, o entendimento do que cada um precisa para se desenvolver, que são coisas muito diferentes. A gente tem perfis extremamente criativos, perfis extremamente CDFs, perfis mais acadêmicos, perfis... Então, tem que ter um olhar generoso para cada um, para conseguir fazer com que o negócio contemple cada uma dessas pessoas. E eu acho que eu acabo levando para a Box o que eu sou na minha vida, assim, nessa questão. Então, como líder e também como... E sempre me posicionando muito como parceira dos clientes, e não como uma fornecedora. Então, com um grande comprometimento naquela pergunta e naquela questão que está sendo ofertada para nós. Então, para mim é muito sobre isso, assim, relacionamentos que são leais, relacionamentos que transmitem confiança e que fazem evoluir. Então, eu acho que é um compromisso com fazer o outro melhor, independente de, às vezes, se fazer melhor ou fazer o outro melhor demande algum caminho de dor ou de desconforto. Eu gosto muito de usar uma expressão que eu chamo de desconforto evolutivo, que é: eu estou comprometida com a tua evolução, com o teu melhor. Seja alguém que está comigo, seja alguém que seja meu cliente, esse cliente sabe que eu estou comprometida com esse lugar. Mas fala, por quê? Eu lembro de uma reunião que eu estava fazendo uma vez com o vice-presidente no Itaú, que ele me disse: deve ser muito prazeroso para ti me dizer isso. E era uma questão muito difícil. Eu falei: não, prazer algum. Não tenho nenhum prazer em te dizer isso, mas eu tenho todo o compromisso do mundo de te dizer isso, porque eu sei que isso vai te fazer melhorar enquanto organização, enquanto indivíduo. Então, eu acho que para mim é a alma do que eu faço, assim, e talvez seja o lugar que eu mais cuide eu hoje como sócia e presidente da Box. Esse é muito o meu lugar, né? E muito também nas minhas relações pessoais, que são todas baseadas nisso. Então, para mim, relacionamento é a alma da minha vida, eu diria. Assim. Então, talvez seja o meu lugar mais precioso. Vocês dois têm uma carreira bonita e eu imagino, e alguns eu sei, eu queria que vocês falassem um pouquinho dos desafios que vocês se depararam na vida, dos obstáculos mesmo que se apresentaram e quais foram as formas de ultrapassar esses obstáculos. Olha, eu acho que muito desse lugar, mãe, do desconforto. Assim, cada vez que se toma a decisão de se mudar de comprometimento, então, eu lembro as primeiras experiências que eu tive em Porto Alegre, de ainda trabalhando na época na Gerdau, depois trabalhando na Claro, depois na Zeppelin, e quando eu tomei a decisão, primeiro eu tomei a decisão de por um tempo ter a minha empresa, e depois tomei a decisão de ir para a Zeppelin,
Então, acho que tem esses lugares onde a gente... Esse olhar sempre porque é importante para a gente naquele momento e sabendo que cada uma dessas decisões tem uma perda, qual é a perda e qual é o ganho, como diz o Pedro, assim, qual é a perda máxima, qual é o ganho que tu vai ter. Então, ser dono da sua empresa versus ser empregado de alguém são coisas dramaticamente diferentes. E eu tomei essa decisão na Box ao longo dessa jornada, então, com certeza, para mim, vir para São Paulo foi um ponto importante. Para mim, uma questão muito desafiante sempre foi essa questão, essa atuação internacional da Box. Então, cada vez que eu tenho que ir para algum lugar fora do Brasil e representar a minha empresa falando em outra língua, sempre são lugares muito difíceis. E sempre para mim é estudar e me preparar muito. Talvez as pessoas achem que eu até me preparo menos do que eu me preparo para ir fazer uma apresentação. Então, acho que a palavra do Pedro, para mim, ela é muito boa, que é comprometimento. Assim, é um lugar de qual é a decisão que tu está tomando e o tamanho do comprometimento e o tamanho da responsabilidade que vem com essa decisão. Então, sempre para mim, esses pontos de virada, eles vêm com uma consciência a possível, né? Porque muitas vezes as coisas se apresentam num outro lugar. Então, sempre isso, assim, vamos abrir a Box na hora que vamos, tomamos uma decisão horrorosa de nos financiamos super errado nesse processo, foi super dura essa consciência, mas foi um enorme aprendizado. Então, eu acho que esses lugares de passar a ser sócia, deixar de ser funcionária, então muda completamente essa relação. Então, o lugar é muito mais arriscado, muito mais, mas ele pode ter muito mais ganho, ele pode... E sempre um alinhamento do que nos faz feliz, assim. Eu acho que essa lógica... Tem gente que prefere não ser dono de uma empresa, prefere ser funcionário porque é muito mais alinhado com o que te faz feliz. Então, as coisas para mim que foram sempre complexas e duras e difíceis, eu sempre tento resgatar porque eu tomei aquela decisão. E entender... Vale a pena continuar nesse lugar ou não vale? Puta, vale. Então, o que precisa para fazer dar certo? Isso, isso, isso. E também a clareza de saber que tem momentos que tu tem que abrir mão mesmo. Que tem que olhar para aquilo e dizer, cara, isso aqui não me faz mais feliz, isso aqui não me faz bem. E ter, enquanto estiver alinhado com o teu propósito, enquanto estiver alinhado com o que te faz feliz e o que te movimenta na vida, faz sentido. Se não, tira. Tira. Porque nada vem... Assim, ser uma pessoa em constante evolução significa te colocar em lugares desconfortáveis constantemente. Então, acho que essa consciência, quando eu consegui ter essa consciência, para mim, foi ótimo. Porque cada vez que eu vou para esse lugar de desconforto que me dá esse, ai, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu já penso, tá bom, o que eu preciso? Lá, quando eu cheguei na Inglaterra, era aprender a falar o inglês com accent, né? O British accent. Hoje são outras coisas. Então... E cada uma dessas coisas sempre me fez crescer muito, assim. Então, só que crescer demanda tempo, demanda dedicação, demanda foco. Então, tem que saber se tu quer crescer naquele lugar. Porque eu acho que também tem uma coisa que diz assim, alguma coisa vem em detrimento da outra. Então, tem que saber o que tu tá deixando para trás e tem que saber o que tu tá conquistando para frente. E essa consciência sempre me ajuda muito nesses processos que nunca são fáceis. Então, achar que as jornadas são fáceis, eu acho que, ouvindo a Dona Vilma, ouvindo o Sr. Gêmeo, eu acho que tudo... Sempre fica muito claro que ninguém tem um caminho que ele é 100% linear, assim. Mas, enquanto tu está conectado com a tua verdade, com o teu propósito, eu acho que as coisas fazem sentido. Depois da Paula, eu não vou falar. Ele sempre diz isso, né, Paula? E aí, ele fala. Vai, meu filho. Fala aí. Fala. Não, eu acho, assim, se for falar os exemplos das situações mais difíceis, eu acho que no início, acho que não era tanto, mas eu acho que assim, a entrada na XP foi bastante, mesmo nos primeiros 3 meses, 4 meses na XP, eu não queria nem receber salário, porque eu estava só aprendendo, então você até pagando para me ensinar, cara, então não faz muito sentido isso. Aí eu acho que quando eu comecei a conseguir colocar as coisas né, de estruturar aquela área, comecei a me sentir melhor, mas ainda assim era um mercado que eu conhecia, mas não na profundidade que os demais conheciam, no tema do produto financeiro mesmo. Mas eu acho que foi bom quando a gente começou a ficar relevante, a gente começou a entrar em um jogo maior, né, um jogo de banco, de corretora, de gente do mercado que é mais pesado.
ali, acho que tinha um desafio importante, mas a gente era meio não sei, corajoso não ser destemido, né? Destemido não saber o medo, né? E corajoso achar que tem algo mais importante do que o medo. Eu acho que a gente era mais destemido do que corajoso. Então, a gente começou aí, quando a XP começou a ficar grande, começou a mudar muito, começou a ficar mais pesado, porque o clima, né, os teus parceiros começaram a mudar, o jeito começou a mudar, o jogo começou a ficar um pouco mais pesado, então os últimos começou a ficar diferente. Acho que quando eu entrei no Infomoney foi bastante desafiador, porque eu não entendia nada do mundo digital e era uma operação ruim financeiramente, então com tendência de ficar pior, porque o Google estava entrando sendo mais relevante, era um mundo digital que eu não conhecia, era um monte de palavras CPC, CPM, que eu não sabia nada do que era, então era meio que E ali acho que teve, então, mas ali eu consegui, acho que ali foi quando eu falei, pô, eu queria saber, eu queria entender das pessoas que estavam ali, quais eram as oportunidades, e eu só fazia essa conta, potencial, probabilidade de perda. E aí eu ia destravando as pessoas e o negócio começou a acontecer, não porque eu sabia, mas porque eu sabia calcular esse risco, e eu disse assim, vai que dá para ir, vai que dá para ir, vai que dá para ir. E as pessoas começaram a ter os seus projetos dando certo. Então, o Infomoney é um super case, talvez seja o melhor veículo, o veículo de mídia, o melhor modelo de negócio hoje, talvez, do Brasil. E foi feito por uma equipe que estava lá, que sabia o que tinha, mas não podia fazer. Não sentia coragem para fazer. E ali talvez tenha sido essa... Então, ali a importância de saber quais são as tuas habilidades, quais são os caras e como é que potencializa essas coisas juntos. A saída da XP foi muito complicada, assim, porque tu sai do negócio que tem muito sucesso, e aí tu não sabe quando sai se o sucesso é teu, se não é teu, se foi carregado, se não foi, até tu acha que não foi, sabe que tu fez, mas tu tem dúvida, né, da tua capacidade. E aí, quando a gente chegou no Vale, tomou mais uma pancada, e tava junto com o Guilherme, com o Marcelo e com o Glitz, e aí fala assim, putz, eu tô com 36 anos e esses caras estão a 3 voltas na minha frente, eu não tenho, né, o que eu vou fazer? Como é que eu vou competir com esses malucos aqui? E aí a gente vai tentar acalmar, tentar achar um gancho, falar, pô, se o mundo tá mudando, tem oportunidade, na oportunidade, sabe, na oportunidade eu posso capturar alguma coisa aqui. Mas com aquela sensação de que, putz, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho essa habilidade? E aí ter coragem de voltar, né? Porque quando tu tem um negócio que tu é bem sucedido, tu tem medo de voltar a fazer alguma coisa, porque tu pode ser que não seja bem sucedido. Então tu prefere ficar com aquela história, ou tu prefere, né? Vou viver, não, eu sou o cara aqui. Aí daqui a pouco tu era o cara da XP há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, 60 anos, daqui a 60 anos, pô, eu era o cara que participei lá do início da XP, tá bom, assim, nem sabe mais o que é. Então, mas às vezes é melhor essa história do passado do que tu te aventurar a ser o cara que vai no... Tanto é que assim, tu vai ver no Vale, tem uma diferença de inovação do Vale de Boston lá, que é as pessoas que estão longe de casa inovam mais do que as que estão dentro de casa. Porque dentro de casa eu tenho medo de me queimar com os meus pais, com meus amigos, minha família, então eu tenho menos coragem de me expor. E aí quando eu saio daquele ambiente, vou para baile de máscara, né? Tu bota a máscara, tá dando confusão, fica chegando todo mundo, porque ninguém sabe assim. Eu não vou ter vergonha do que eu tô fazendo. Né? Se eu tô com a cara limpa, eu tenho medo de, puto, o cara vai fazer ali, vai tomar um fora, vai dar uma coisa. Então, mas eu acho que aí tá aí a sorte de ter as parcerias, né? Pô, entrar de novo nesse mundo com 2 caras que tu viveu muito junto, que no meu caso foi o Glitz e o Marcelo, tendo portas abertas em vários lugares, por exemplo, na Startse, para poder entrar na Startse e participar junto com o João, com o Júnior, Maurício, Crua, Lamonier, etc. Aí essas relações são importantes, porque na hora que, pô, tu pede, pô, não, vem, cara, pô, por favor, vem aqui, né? E aí, depois disso, várias portas se abriram pelas relações que a gente fez. A XP nos deu muito conhecimento, né? Nos deu algum recurso, mas muito conhecimento, muito acesso. E aí, enfim, acho que as coisas estão acontecendo com essa vontade de querer ficar vivendo. Mas é tanto pequeno erro que também não tem, talvez não tenha nenhum grande erro, né? Mas tem vários pequenos. Mas como eu tento fazer sempre essa conta dos erros que são suportáveis, né? Eles aconteceram, então tu cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, mas certamente... Não desiste. Porque tu tem que ir, né? A Paula falou, tu tem que se comprometer com o que tu quer. Tu vai fazer o quê? Tu vai ser tipo, que história tu vai contar, né? Qual é o legado que tu vai deixar, né? Qual é o impacto que tu vai causar? Eu acho que tem uma... Só para finalizar, mas tem um ponto assim, no Vale tem um negócio que é interessante, que é o seguinte,
lá existe uma conexão muito grande com o propósito. Até porque, como a sociedade está tão evoluída, tu pegar a Maslow lá, o cara já superou todos os problemas da sociedade básica, o cara quer realizar alguma coisa de impacto. É legado. E lá o meio, o dinheiro é um meio para realizar o fim. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais risco eu posso tomar. Mais risco eu posso tomar. Maior é a minha aposta, porque eu posso perder 100, sem o suporte, eu posso perder 1.000, eu posso perder 1 milhão, 1 milhão, né? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais risco ele pode tomar. E essa talvez seja a graça de quem conseguiu construir patrimônio, seja porque herdou, seja porque construiu. O cara pode tomar mais risco. E às vezes acontece o contrário. O cara fica com medo de perder aquele negócio que ele construiu e não se projeta para aproveitar aquele negócio. O bom é poder tomar mais risco, não é tomar menos risco, é tomar mais risco. Porque é assim que tu vai viver melhor a tua vida e as tuas potencialidades. Seja em qualquer lugar, porque talvez no passado tu tinha que ter uma carreira muito específica para estar bem. Hoje em dia, qualquer cara, qualquer profissão pode estar muito bem. Se tiver a paixão pela sua vocação e tiver, obviamente, uma mínima noção de como é que se constrói um negócio. Mas eu acho que é isso. Tem uma pergunta aqui da nossa querida amiga Pati Tosi. Ela pergunta, qual de vocês dois é mais parecido com o avô de vocês? Eu acho que sou E eu. no quê? Eu acho que se alguém teve a oportunidade de ler o livro do meu avô, quem não conhece é o Paulo Velhinho, o meu avô foi um cara extremamente inovador, que sempre acreditou muito numa coisa. Eu tenho que olhar longe, eu tenho que buscar referências fora, eu tenho que me comprometer com essas coisas. Quando eu me comprometo, ele fala, quando eu olho no olho de um cara e falo, cara, me dá uma oportunidade, como ele fez lá para admirar, o cara olha no olho dele e fala assim, eu vou confiar nesse cara, porque esse cara está demonstrando que tem vontade, que quer fazer. E aí ele vai lá e faz, porque tem coragem de fazer. E tem uma frase, que não sei direito qual é o autor, acho que até do Rudolf Steiner, quando a gente se compromete de verdade em fazer alguma coisa, o mundo conspira a nosso favor. O mundo age em prol daquela nossa iniciativa. Então, a gente tem que ter coragem de se movimentar e o mundo nos apoia naquela direção. E eu acho que tem sempre isso. Ele sempre falou que melhor do que ter um time de craque, de estar cercado de ter craques à sua volta, é ter um time extremamente alinhado. O alinhamento é mais importante, né? A coesão do time é mais importante do que as estrelas individuais. E eu acho que são coisas que eu acredito em uma vontade de aprender e buscar sempre novos conhecimentos e tentar aplicar isso com coragem. Eu acho que eu certamente me identifico muito com ele e eu acho que ele seria mais apropriado estar falando aqui, inclusive, do que eu e a Paula, porque tem uma trajetória linda para compartilhar. E é extremamente inspirador. Nós temos ainda 5 minutinhos. Eu queria que vocês fizessem umas considerações finais, para que depois eu também possa fazer a minha. Então. Cara, eu acho que a gente já falou muito sobre a gente, mas tem uma coisa que o Pedro acabou de falar, uma frase que para mim, eu lembro há muito tempo atrás, acho que eu estava em Porto Alegre, né? Não sei. Eu fui fazer meu mapa astral e o cara disse, Paula, a vida que tu quer viver, tu não conhece a vida que tu quer ter, tu não conhece ninguém que tem, por N motivos. E ele disse, vive que a vida vem. Vive que a vida vem. Vai. E eu acho que isso para mim sempre foi uma coisa muito importante, assim. Por isso, de novo, que eu acho que a gente tem que saber muito qual é o nosso propósito, porque ter uma carreira corporativa poderia ter sido uma super opção. Eu trabalhava na Gerdau, eu pedi demissão 5 vezes da Gerdau. Eu vim voltar. E porque eu sabia em algum lugar que aquilo não era, que aquele lugar não era o meu lugar, mas eu não sabia qual era o meu lugar. E eu acho que, por isso essa frase eu acho ela tão boa, que é vive que a vida vem, vai indo. E conforme a gente vai indo, a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai conquistando as coisas, a gente vai... hoje eu sou uma pessoa que, talvez no meu dia a dia, eu sou uma pessoa que traduz futuros para as empresas e as provoca para caminhar em direção a esse futuro com um ponto de vista progressista, digamos assim. Eu acredito no progresso e na evolução das coisas. Então, e isso é muito alinhado com o que eu sou. Então, eu acho que tem esse alinhamento, para mim, ele é uma coisa muito importante. E a coragem de se experimentar. Eu acho que a passividade na vida, para mim, eu nunca consegui. Então, eu acredito muito
A gente tem estudado na Box muito a senioridade, né? As pessoas que envelhecem, eu acho que o vô é um enorme exemplo, a mãe hoje para mim é um enorme exemplo, que as coisas não são velhas, as coisas podem ficar obsoletas. E a obsolescência, ela é a ausência de vida. Ninguém fica velho. A gente envelhecer não é uma determinação de idade, é uma determinação de conduta em relação à vida. A gente pode ser eternamente vivo, vivaz, brilhoso, com viço, enquanto a gente estiver aprendendo, enquanto a gente estiver indo atrás das coisas, enquanto a gente estiver se desafiando, enquanto a gente estiver provocando os nossos limites e provocando o nosso conhecimento. Então, acho que é muito isso. Manter-se vivo, manter-se interessante, manter-se interessado, manter-se... E é isso que eu tento fazer todos os dias da minha vida. E não, graças a Deus, mas talvez também é disso que eu vivo, é isso que eu faço para viver. Então, para mim, tem um alinhamento muito claro hoje, mas que isso não é sorte. Isso talvez seja um pouco, mas tem muito a ver com correr atrás das coisas. Com ir atrás das coisas e grab it, né? Segura as coisas, segura o touro. Eu sempre brinco que eu só solto quando alguém segura do outro lado mais forte do que eu. Então, tem que segurar. Quando a gente quer aquela coisa na vida, a gente tem que segurar aquilo com força e fazer e conquistar. Pedro? Eu não sei as considerações finais que eu falaria, assim, mas talvez dividindo um pouco, talvez, das coisas que me deixam mais com medo, assim, hoje, né, que é o medo da criação de filhos, né, porque eu acho que, pô, talvez as pessoas que eu mais admiro hoje são pessoas que tenham filhos criados, assim, filhos bons, né, porque criar um filho é uma experiência única, né, que não pode errar. É a coisa mais difícil do mundo. E eu acho que de tudo mais importante é desenvolver que eles tenham vontade, né, que o filho tenha vontade, né, porque se ele tiver vontade, ele vai buscar. Obviamente a gente conseguiu criar uma condição boa para eles, mas eles tiverem vontade de fazer as coisas, eles vão conseguir se estabelecer, né? Então, se eles tiverem esse sonho que a Paula falou, estarem vivos, né, quererem as coisas, eles vão fazer. Eu acho que eu tenho ainda uma preocupação enorme em conseguir me manter, né, atualizado e relevante nesse mundo que é um mundo extremamente desconfortável, né? Um mundo que te deixa quase paranoico com essa necessidade de ficar se desenvolvendo. E como eu acho que a gente vai morrer muito tarde, a gente vai ter um desafio, né, de como é que a gente cria a nossa vida por um longo tempo. Então, eu tenho essa preocupação. E eu acho que essa preocupação ela é mitigada se tu tá cercado de pessoas que tu trata bem, que tu gosta, que tu ajuda e que elas te ajudam. Acho que talvez tenha um dos maiores riscos das pessoas, e talvez o maior dos pecados é a vaidade, que tende a te isolar, tende a achar que tu é mais do que tu pode. E aí, quando tu tá nessa aí, tu tá iniciando a tua roubada porque tu para de aprender e para de evoluir, porque tu acha que tu já sabe, né? Então, a gente fica constantemente, né, atento a isso e se experimentando nesses lugares, sabendo que tem uma formiguinha dentro de todo e que tem muito mais para descobrir. E quanto mais tu aprende, mais tu sabe que tu tem que aprender mais. E quanto mais desafios tu olha, mais vontade tu tem de ver aquilo. E quanto mais tu fica mais calejado, mas eu acho que é um pouco desses desafios aí que talvez me alimentem hoje. E eu acho que a gente se alimenta um pouco pelo medo, né, pelo desconforto, e também pelas oportunidades que o mundo está nos dando, que está tão bom de viver esse mundo, está tão bom de curtir as coisas, está tão bom de olhar longe, enfim, eu acho que é um pouco por aí, que a gente consiga experimentar essas coisas, que isso nos gere vontade de ir para frente, mas também o medo de educar mal um filho te faça também ter um estímulo. As pessoas se movimentam pelo fear and greed, né? O medo e a ambição, talvez o medo e a vontade, né? As duas coisas te movimentam. Então, usa as duas para que tu tenha mais combustível, mais energia para ir para frente. Eu acho que é um pouco por aí. E que a gente continue sendo inspirado aí por histórias tua, mãe, e das pessoas que tu tá trazendo aí, porque é muito legal a gente poder participar disso contigo. É ver a tua como é que falou? Vivacidade, tenacidade. Viço. Terminar com viço para parecer que eu sou intelectual. Tem um viço, você. Queridos, olha aqui. O Instagram vai nos derrubar, então a gente tem que terminar rapidinho. Eu quero dizer para vocês que vocês são as minhas inspirações. Muito da inspiração da minha vida vem de vocês.
Eu acredito, Pedro, que eu vou viver até 90 e poucos anos. Então, eu realmente sou uma pessoa curiosa, inquieta, e vocês fomentam a minha curiosidade, a minha inquietude, e quando eu balanço para cair, você me puxa para cima e não me deixa cair. Então, eu quero dar um beijo enorme em cada um de vocês, dizer que eu tive um prazer enorme de fazer essa live, que vai ficar no meu coração, com certeza, esse grande prazer que vocês me deram e que vocês me dão sempre. Vocês são inspiração para a minha inquietude, para a minha curiosidade e para que eu tenha visto de vida. Muito obrigada. Obrigada, mama. Obrigada a vocês todos. Beijo, gente. Valeu.